dando continuidade ao que falamos, que vamos abordar neste programa, nós vamos então ler para vocês como é que a Joana trata nessa obra, nesse capítulo, sobre a questão das bênçãos e maldições. No livro dos Espíritos, nós temos a questão 557, que aborda: podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? E os bons espíritos respondem: demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. É interessante, né, a abordagem que a Joana faz e trazendo já de início essa questão do Livro dos Espíritos, nessa questão 557, e os Espíritos são irretocável a resposta dos Espíritos, porque deixa muito claro que bênçãos e maldições vai depender se o espírito, o indivíduo, o ser humano já se encontra numa situação abençoada, uma situação bendita, ou se o espírito também, por imaturidade, por livre escolha, se encontra também numa situação maldita, de auto-amaldiçoamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que a justiça divina seria inocente da nossa parte, seria infantil imaginar que a justiça divina, que estaria totalmente submetida ao capricho da criatura. Ou seja, quer dizer, se Deus, independentemente da religião que eu me filie, que eu assimile, que eu trabalhe, se Deus, de maneira geral, é para nós esse construtor de todo o universo, a causa primeira de todas as coisas, para nós, no Espiritismo, a inteligência suprema do universo, não da Terra, do universo, com sua infinitude. Se Deus é essa força infinita, será que todos os acontecimentos positivos ou negativos no nosso dia a dia, na nossa existência, estaria submetido a essa justiça divina, aos nossos caprichos? Ou seja, eu não fui com a cara do indivíduo e vou jogar uma praga para ele. Mas o indivíduo é uma pessoa boa, que só faz o bem, que trabalha em prol da sua modificação, em prol da coletividade, que é um indivíduo caridoso, discreto, íntegro, honesto. Mas simplesmente porque eu não fui com a cara dele, eu vou jogar uma praga, eu vou lançar, eu vou amaldiçoar esse indivíduo. E essa praga vai pegar? Essa praga vai pegar. E Deus, essa força infinita, vai dizer: pois é, a gente não posso fazer nada. Que ele lançou uma praga, ele amaldiçoou. Será que é tão simples assim? Maristela, nesse momento da humanidade, quando nós vemos as maiores invenções da inteligência humana, será que é possível conviver? Acreditar nisso? Será que a gente deve parar a nossa vida para dizer: o indivíduo me rogou uma praga, o indivíduo me amaldiçoou. Ou eu não estou bem porque alguém me olhou e eu estou com mal olhado. Joana de Ângeles diz que só há pessoas, as pessoas que sofrem amaldiçoamento, é porque já estavam amaldiçoadas. Por quê? Porque são pessoas que já trabalhavam num processo já eram pessoas agressivas, que já eram pessoas más, já eram pessoas rancorosas, já eram pessoas que falavam da vida alheia. Ou seja, esse tipo de indivíduo precisa de maldição para estar infeliz? Ele mesmo está se amaldiçoando. Exatamente. Ou seja, dentro dessa proposta de não há efeito sem causa, dessa questão de lei de causa e efeito, tudo aquilo que eu lanço para a vida eu recebo da vida. Será que isso se modifica assim, simplesmente porque eu não gosto de alguém e eu dirijo? Da mesma forma, as bênçãos, os indivíduos às vezes que se julgam deuses, que se julgam melhores, as chamadas pessoas que vendem trabalhos, rezas, bênçãos. Será que também um indivíduo, por exemplo, que é rancoroso, que é desonesto, que é mal para si, para a sua família, para a sociedade, simplesmente porque dispõe de valores financeiros, compra a bênção de alguém que se julga também soberbamente capacitado para isso, e terá esse indivíduo
Ao mesmo tempo que ele trabalha negativamente para a vida, ele receberá todas as bênçãos e a justiça divina, e Deus observa tudo aquilo e diz, pois é, eu não posso fazer nada. Será? Será que a gente consegue, utilizando-se da nossa utilizando da inteligência, concordar com essas máximas? Mas por que tudo isso? A questão é que, fundamentalmente, não precisamos pautar a nossa vida por aquilo que vem do outro. Se vem de bem, que bom. O nosso compromisso é nosso em relação à vida, com a nossa vida e com a vida que nos cerca. O que isso significa? Que o nosso compromisso é fazer o bem pelo bem e viver em busca do bem, independentemente daquilo que nos direcione. Então nós poderíamos dizer até que se trata de uma ingenuidade, de uma má fantasia, né? Porque de realidade não tem nada. Quer dizer, toda vez que alguém disser para ti, o indivíduo lhe amaldiçoou, ou o indivíduo disser diretamente, eu lhe amaldiçoo, isso não é efeito sem causa. Se cada um colhe na exata proporção daquilo que semeou, quer dizer, só simplesmente porque a pessoa exara, a pessoa expressa algumas palavras, isso vai modificar toda a minha vida? A não ser, né, Hilário, que de repente a pessoa que ouviu ou recebeu essa praga ou essa maldição fique se torturando e se comprazendo e dando espaço, recepcionando para que isso tenha efeito. Sem dúvida, mas aí a gente vai entrar naquele campo que eu lhe disse, escolha. Se alguém me dirige uma praga e eu aceito, então eu estou aceitando me auto-punir, me auto-amaldiçoar. É como se eu dissesse, eu passo o recibo. Eu vou lhe amaldiçoar. Meu Deus, agora minha vida vai modificar, minha vida... Porque aquele indivíduo foi muito franco quando ele falou que ia me amaldiçoar. Será que é assim? E a gente pode adentrar, e a doutrina espírita trabalha a questão dos fluidos, a questão da nossa faixa vibracional, a questão da nossa capacidade de manipular os fluidos. Ou seja, se vivemos todos mergulhados nesse fluido cósmico universal, fazendo vibrar em ondas mais ou menos oscilantes, de acordo com aquilo que pensamos, e se nos comunicamos e nos mantemos numa faixa vibracional elevada, possibilitando uma comunicação com os nossos mentores, com os bons espíritos, esse indivíduo tem a condição de viver, acima de tudo, protegido. A despeito daquelas vibrações funestas, equivocadas, que seguem vibrando lá embaixo. Não num processo de presunção, mas num processo de proteção. Porque todo indivíduo que vibra numa faixa ascensional elevada é um indivíduo feliz. É um espírito comprometido com o bem. Não estamos falando de espíritos puros, perfeitos, mas estamos falando em espíritos comprometidos, nossos irmãos que estão aqui nesse momento. Dia a dia, quantas pessoas a gente não vê? Encarnados, espíritos encarnados que trabalham no bem. Então, quer dizer, para esses espíritos, para esses indivíduos, pouco importa aquilo que dirijam a eles. O que será importante para eles e será bem recepcionado? Todas as bênçãos, os direcionamentos, as emanações através do pensamento, positivas e sinceras, maduras, daqueles que os amam, que os admiram. Nós temos sempre a possibilidade de pensar bem em relação a alguém, de ver e visualizar a pessoa conseguindo as coisas que ela almeja e que lhe propiciem felicidade. A gente pode desejar e querer, e isso é um compromisso nosso, cristão, desejar que o outro esteja bem. Desejar que aquele amigo, aquele parente que está tão distante, mas que se encontra enfermo, em outro país que seja. Que nesse aspecto ele vai receber, se ele tiver com pensamento elevado. Por quê, Maristela? Porque o amor, Joana coloca isso no final desse ponto, o amor é a única e capaz força efetivamente modificadora do universo. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor é profilático. O amor é o causador e a necessidade para se atingir felicidade. Enquanto E quem ama não perde tempo com as maldições. Quem ama está preocupado em amar. Quem ama está preocupado em auto-reformar-se. Quem ama está preocupado em emanar para seus semelhantes, inclusive muitas vezes para os inimigos, na sugestão do Cristo, amai os vossos inimigos. É porque quem ama reconhece o estado inferior do outro.
Compreende. Mesmo que alguém diga, eu lhe amaldiçoo, quem ama compreende. Nem julga. E se compreende, não fica convivendo e recepcionando essa energia negativa. Sem dúvida. Nem permite que ela entre. Exatamente. Porque o amor é profilático. Quem ama é saudável fisicamente. Quem ama é saudável emocionalmente. Quem ama colabora para si e para o outro. Quem ama estabelece em volta de si um escudo protetor. Aí nós vamos falar sobre o ponto de vista científico, porque quem ama manipula positivamente os fluidos corporais. Quem ama equilibra os fluidos, as emanações para fora. Estabelece vínculos psíquicos com espíritos também de grau elevado. Ou seja, quem ama vive na Terra, situa-se na Terra, mas sente como se não estivesse na Terra. Então, além dele se proteger, ele contribui para que o outro também passe a vibrar numa energia mais elevada, porque se ele cria essa atmosfera fluídica positiva, o próprio, a própria pessoa que está amaldiçoando vai conseguir se beneficiar dessa energia positiva e, quem sabe, se acalmar. Porque se o amor cobre uma multidão de pecados, aquilo se eu recebo uma maldição, eu não preciso me defender, não preciso bravejar, eu preciso em silêncio desejar e emanar sinceramente. Nem que seja à noite, numa oração, na intimidade do meu lar, lembrar daquele inimigo que durante o dia ele amaldiçoou, dizer, Deus, colabora, que ele seja esclarecido, que ele receba o esclarecimento dos bons espíritos, seu mentor, seu anjo de guarda que todos nós temos, que ele seja amparado, que ele saia desse momento enfermiço da sua alma, que ele perceba que a vida é muito melhor, que ela é mais feliz quando se pensa para o bem e pelo bem. Então, a gente pode fazer tudo isso em silêncio, mas o amor que possamos trabalhar e tentar emanar, mesmo para aqueles que muitas vezes nos odeiam, ele é muito positivo e ele é transformador. E Joana de Ângeles ainda fala do efeito bumerangue. Toda vez que alguém tenta amaldiçoar, que alguém pragueja, alguém desejando mal, e aquele indivíduo está amorosamente protegido, está blindado, esse mal ele tem que desaguar em algum lugar, ele acaba voltando. Então, quer dizer, é um efeito bumerangue, o indivíduo lança o mal, tentando que esse mal atinja o seu objetivo, não atingindo, esse mal acaba voltando para quem? Para a fonte. Então, quer dizer, o indivíduo amaldiçoa todo mundo e não percebe que nesse processo de amaldiçoar o mundo, está reflexamente sempre se auto-amaldiçoando. E aí o indivíduo diz, meu Deus, por que eu sou tão infeliz? É culpa dele, é culpa dela, é culpa daquele outro. Eu vou amaldiçoar. E nesse processo de ir amaldiçoando, ir responsabilizando o outro, vai sempre assumindo para si o ônus do mal que ele projetou para a vida. Porque na lei de causa e efeito, eu receberei de volta, na mesma proporção, tudo aquilo que eu entreguei à vida. Colhe o que semeou. Colhe o que semeou. Isso é justiça divina. Então nós voltamos lá no início, quando Joana diz, será que a justiça divina está submetida ao capricho da criatura? Por isso que os bons espíritos respondem que o abençoado será abençoado, o amaldiçoado será amaldiçoado. A resposta deles é objetiva e profunda. A gente não tem, a gente tem ao mesmo dia conseguir sintetizar e ser ao mesmo tempo profundo como eles são. Quem amaldiçoa está amaldiçoado, quem abençoa recebe a bênção. E é assim, porque... Não é que tem privilegiados e não privilegiados, é uma questão de energia vibratória de cada ser. E esforço. Se eu me esforço no bem, eu recebo da vida o bem. Se eu me esforço no mal, o que eu receberei da vida? Lei de causa e efeito. E aí nós vamos voltar, olho por olho, dente por dente? Sim. O meu olho por olho é o olho que eu recebo, o dente. Aquele que perecer pela espada perecerá. A vida, como na frase de Einstein, que eu acho emblemático, a vida não dá nem empresta, não se comove nem se apieda. Tudo que ela faz é retribuir e devolver tudo aquilo que nós lhe oferecemos. É assim, é um bate e volta. Hilário, essa frase é maravilhosa. E para nós deixarmos o nosso telespectador curioso, nós vamos para o intervalo e já voltamos
dando continuidade a esse assunto que instiga e nos deixa curioso. Fique conosco.